Diga, Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Amém? Nós estamos agora então caminhando para a nossa mensagem dentro do seminário Paz e Provisão. Tivemos o primeiro princípio e fomos tremendamente ministrados por ele. O primeiro princípio fala da aliança. E a aliança é o start, a aliança é o início de uma caminhada com Deus. Mas agora é necessário compreendermos que nós, a partir do momento que nos aliançamos com Deus, não podemos parar neste princípio. Não podemos paralisar a nossa caminhada nisso. Nós precisamos avançar e avançar ainda mais. Porque quando aceitamos a Cristo, quando nos comprometemos com Ele, quando nos dispomos em formar uma aliança com Ele, nós temos uma jornada pela frente ainda. E não sabemos qual o tempo dessa jornada. Alguns vão um tempinho a mais, outros um tempinho a menos, não é verdade? Mas existe uma jornada até chegarmos no céu. Então o que fazer? Como viver para viver essa jornada desfrutando de paz e provisão? Aí entramos nos próximos princípios. Dentre eles o segundo agora, que é sobre meditação, que é algo maravilhoso. Nós escorremos um pouquinho no domingo e iremos falar um pouquinho nesta noite, a pedido do nosso apóstolo, para que esse tema ele entre mesmo no nosso coração e tenhamos através da meditação a nossa vida tocada, transformada, e aí seremos conduzidos para uma vida plena. Mesmo em meio aos desafios desta vida aqui, terrena, é possível desfrutar de paz e provisão plena. Amém? Você crê nisso ou não? Então diga amém, eu creio. Para aqueles que estão nos visitando, eu tenho esse presente aqui, eu tenho comprado um livro cada vez que eu vou ministrar. Eu quero presentear aqueles que estão aqui nos visitando hoje e também gostam de ler. Então, quem está nos visitando e gosta de ler, levante sua mão, por favor. Está nos visitando? Está nos visitando? Vocês gostam de ler? Meu Deus, 3 pessoas gostam de ler aqui. Os outros aí do fundo, vocês não gostam de ler. É que eu não vou ter presente para todo mundo. Mas olha, ali na loja você pode comprar o seu presente, você pode comprar um livro, tá? É R$20 cada livro desse. Comprando 2, você pega a promoção, sai R$40. Comprando 3, sai mais barato, fica 60. Gente, Deus é lindo, é ou não é? Abençoa todo mundo. Então, por favor, você que trouxe essa pessoa linda aí, presenteie ela nessa noite, amém? Eu quero dar um presente para vocês 3, tá? Eu tenho só um comigo aqui, passa por favor aí para eles. Aí vocês, na frente, existe ali a livraria ali na frente, só conversar com os obreiros, pode pegar o seu e o seu também, tá bom? Os 3, ok? Amém? Vamos orar então? Obrigado, Senhor, pela Tua palavra, que será lida nesta hora. Através dela, Deus, nós queremos aprofundar as nossas vidas, descobrindo os benefícios da meditação. E através desses benefícios, nós acreditamos, Senhor, que é possível viver uma vida desfrutando de paz e provisão plena, mesmo em meio aos desafios, ó Deus, que nos rondam diariamente. Fale conosco nesta hora, alcance os nossos corações, Senhor. Existe um lugar nos nossos corações do Teu tamanho, venha ocupá-lo nesta hora, nesta noite, em o nome de Jesus, diga amém. Amém? Nós iremos ler 2 textos, Josué capítulo 1 e Salmos capítulo 1 também, mas antes de lê-los, eu quero só pensar um pouquinho contigo a respeito da palavra meditação. Meditação é algo muito especial na palavra de Deus. E ela tem 2 definições na origem da sua palavra. A primeira é em latim, que significa meditare, e ela tem um significado de que aquele que exercita a meditação, ele se volta totalmente para o centro da palavra de Deus. Ao ponto de que, se voltando totalmente para o centro da palavra de Deus, ele é envolvido por esta palavra e transformado por esta palavra. Isso no latim. Agora, no hebraico, ela tem o sentido de ruminar. Ruminar é bem parecido, ou o exemplo que nós podemos dar, assim, bem próximo a isso, é aquilo que o boi faz, a vaca faz, quando, no seu processo de alimentação, mastigando ali o capim, mastigando a grama, ele procura extrair todos os nutrientes necessários para a sua alimentação. Então, meditação, ela tem esses 2 sentidos. Isso nos leva a compreender que de maneira nenhuma a meditação, ela pode ser o esvaziamento da nossa mente, de maneira nenhuma, pelo contrário. Meditação é o preenchimento da nossa mente. E quando falamos de meditação bíblica, nós estamos falando que este preenchimento da nossa mente,
ele é devido ou ele só acontece com a palavra de Deus. Então, quando nós lemos a palavra de Deus, quando nós pensamos a respeito da palavra de Deus, a nossa mente é preenchida. E este preenchimento nos auxilia a ter uma alma saudável. Este preenchimento com a palavra de Deus nos ajuda a escolher o caminho certo e a trilhar o caminho certo, o caminho de êxito, que é aquilo que Deus tem para a nossa jornada aqui na terra. Amém? Compreendendo isso, vamos ler então Josué capítulo 1. Josué capítulo 1. E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa esse Jordão, tu e todo este povo, e vai para a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que imaginar ser seu, eu lhe darei, como eu disse a Moisés, desde o deserto do Líbano até o grande rio Eufrates, toda a terra dos heteus até o grande mar, para o poente do sol, será vosso. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais que lhes daria. Então somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Diga glória a Deus. O texto que lemos, ele fala de um momento muito decisivo na história do povo de Deus, do povo hebreu, do povo de Israel. Este povo é um povo que foi escravizado por 400 anos e viveu escravizado no Egito por 400 anos. E a Bíblia diz que Deus ouviu o clamor do seu povo, e por ouvir o clamor do seu povo, Deus decide libertar este povo e concede a eles uma terra como herança, como promessa, chamada Terra de Canaã. E para conduzir este povo do Egito para esta terra, Deus levanta um homem chamado Moisés. Moisés conduz do Egito até a terra de Canaã aproximadamente 2 milhões de pessoas. Um período que era para ser curto até a chegada da terra de Canaã, demorou 40 anos pelo deserto. 40 anos Moisés então conduziu este povo. Passados 40 anos, eles avistam então a terra. Avistando a terra, Moisés separa 12 pessoas especiais, conhecidas como espias. Essas pessoas, elas foram observar a terra e ver se a terra realmente era uma terra boa, como Deus havia prometido. E eles retornam então comprovando nos seus relatos que a terra era uma terra muito boa, além daquilo que eles imaginavam. Porém, existiam muitos desafios. 2 deles se destacam nessa história: Calebe e Josué. Mesmo em meio aos desafios, eles não desanimaram. Calebe era uma pessoa muito especial, era um príncipe dos maiorais das tribos de Israel. E Josué também uma pessoa muito especial, era um príncipe dos maiorais da tribo de Israel. Eles não eram pessoas comuns. E puxando um pouquinho aqui para a história de Josué, nós podemos dizer que ele também não era uma pessoa comum dentro do povo de Israel. Além de ser príncipe, ele tinha uma mente muito saudável. A mente de Josué, o coração de Josué, a disposição de Josué, ela é vista em todos os momentos que ele aparece na história do povo hebreu, do povo de Israel e na Bíblia, nos relatos bíblicos. Ele, mesmo em meio aos desafios, ele dizia: olha, se Deus se agradar de nós, nós entraremos na terra. Os gigantes, eles são como pão e nós os devoraremos. Então ele via as coisas de uma forma diferente, porque ele possuía uma mente saudável. E todo aquele que possui uma mente saudável, ele observa os desafios de uma forma diferente. Então Josué, ele observava os desafios de uma forma diferente. E ele era sim uma pessoa diferente, porque ele tinha uma alma diferente. Uma alma regada por disposição, regada por fé, e uma alma que acreditava fielmente nas promessas de Deus. Porém, neste momento, o momento aqui do texto que nós lemos, Josué, ele passa por um tempo assim muito delicado na sua história. Momento onde Deus recolhe Moisés. Eles estavam diante da terra, eles estavam para possuir a terra. Só que naquele momento Deus decide recolher Moisés.
Deus tinha ali os seus argumentos, e nós não iremos entrar nisso, mas o fato é que Deus tira aquele com quem ele falava diretamente, ele recolhe Moisés, e nesse momento ele fala com Josué. Josué agora se encontrava abatido. A sua alma, ela não se demonstrava mais tão saudável assim como no início da sua história bíblica. Josué, aquele homem que fora conhecido com um depoimento diferente, com um relato diferente, uma disposição diferente, um coração diferente, uma fé diferente, agora se encontrava abatido, prostrado ao chão. Bem verdade, isso nós podemos comprovar, porque o próprio Deus, ao falar com Josué, ele diz: olha Josué, o que aconteceu contigo? Levanta-te, passe esse Jordão, tenha bom ânimo, aquilo que eu prometi a Moisés é para você também. Faça esse povo atravessar contigo. Os teus inimigos, todos eles, não te sustentarão contra ti, eu abaterei todos. Tenha muito bom ânimo. E aí Deus completa o seu auxílio, apresentando ferramentas poderosas para Josué, declarando para ele, ou pedindo para ele: não se aparte da tua boca o livro desta lei, medita nele de dia e de noite. É interessante nós pensarmos a respeito disso, porque Deus, ele concede muitas ferramentas a Josué. Ele concede, melhor dizendo, várias ferramentas para Josué. Ele anima Josué, quando ele diz: olha, levanta-te, esforça-te, tem bom ânimo. Então ele passa ali uma palavra de ânimo. Ele renova a fé de Josué, quando ele diz: olha, sabe as promessas que eu fiz a Moisés? Essas promessas, elas são para você também. Você fará esse povo entrar na terra. Todos desfrutarão desta promessa. Isso traz um renovo para a fé de Josué. Mas ele não para por aí. Ele fala assim: sabe aquele livro da lei? Aquele qual Moisés conduzia o povo? Este livro, medita nele de dia e de noite. Medite nele de dia e de noite. A meditação, ela é tão importante quanto uma palavra de ânimo. Eu posso chegar aqui e falar para vocês: olha, receba a unção de Deus, a tua vida vai mudar, a tua casa será transformada, você sair cheio de ânimo, passar um dia, 2 dias e nada acontecer. Faz parte do evangelho isso? Faz, porque nós somos espírito, alma e corpo. Então, existem momentos que nós precisamos sim ser animados, e nós fazemos isso. Nós compreendemos que Deus também faz isso. Deus fez isso com Josué, mas ele não parou só aí. Por quê? Porque nós somos completos. Então Deus, ele começa a apresentar as suas promessas. Ele fala: olha, sabe aquilo que eu falei que daria para Moisés e para todo o povo, inclusive para você? Então, aquilo lá ainda é verdadeiro. Ele queria renovar a fé de Josué. Mas ele diz mais, ele diz: olha, lembra do livro a qual Moisés tanto falava? A qual Moisés conduziu o povo? Medita nele de dia e de noite. Medita nele de dia e de noite. A meditação, ela é tão importante quanto uma palavra de encorajamento e tão importante quanto uma palavra de renovo. Um amém. Começou a melhorar. Meditação é uma ferramenta poderosa que pode nos levar a uma vida de paz e provisão, mesmo em meio aos desafios dessa vida. Por quê? Porque somente a meditação pode transicionar a nossa alma, ora perturbada, ora incomodada, ora ansiosa, ora cheia de síndromes, para uma mente saudável, renovada, animada, cheia de fé. E é o que faltava em Josué naquela hora. Por isso que Deus, ele libera uma palavra de ânimo, ele libera uma palavra de encorajamento, mas ele também fala: ó, é necessário não esquecer de um princípio muito importante, para que você seja bem sucedido na sua caminhada. Medite no livro desta lei, de dia e de noite. Para quê? Para que a tua alma volte a ser aquela mesma alma do início. Uma alma saudável, uma alma disposta, uma alma que olha os desafios de uma forma diferente, porque Josué tinha perdido isso, em meio às circunstâncias da vida, em meio à morte de Moisés, em meio aos desafios que ele teria que enfrentar agora, como líder deste povo, para conduzir este povo. Por isso que Deus diz a ele: levanta-te, passa esse Jordão, levanta-te, passa esse Jordão. Isso fala de um desafio que Josué estava tendo dentro dele mesmo, era um desafio interno.
que Josué tinha. E levanta-te, passa esse Jordão. Ambos fazem conexão, porque levantar fala da forma como Josué estava. Ele estava prostrado, e prostração é o estado de uma alma limitada na sua conquista. Josué estava com a alma dele assim, limitada na sua conquista, porque estava prostrado. Por isso que Deus diz a ele: levanta-te. Agora Deus diz mais: passa esse Jordão. Isso fala também de uma alma limitada, uma alma doente, uma alma perturbada. Era assim que a alma de Josué estava. Ele não estava vendo mais as promessas, ele não estava vendo mais o campo de possibilidades. Agora Josué estava vendo somente as impossibilidades e os desafios. Então ambos fazem conexão, o pedido para se levantar e o pedido também para atravessar o rio Jordão também faz conexão. Nós conseguimos entender isso porque rio fala de um obstáculo, mas também fala de algo natural, mas também fala de algo do nosso interior. Tanto é que Jesus, ao citar um versículo, ele diz assim, olha, ou melhor, a orientar, que depois virou um versículo, em João capítulo 7, versículo 38, ele diz assim: aquele que crê em mim, rios de águas vivas fluirão do seu interior. Então Jordão não é somente um espaço físico, fala daquilo que corre dentro do nosso interior. Por isso que Deus diz: aquele que crê em mim, rios de águas vivas fluirão do seu interior. E quando ele dá uma orientação para Josué, ele diz: ó, levanta-te e passa esse Jordão, que é o quê? Um rio. A mente de Josué, a alma de Josué, ela não era mais a mesma alma, não era aquela alma saudável. Ele estava vendo somente os obstáculos, talvez pensando assim: que desafio, Senhor, eu tenho pela frente. Talvez pensando assim: e agora, o que faremos nesta hora? Né? Se fosse na época do Chapolin Colorado, e agora, quem poderá nos defender? Como prosseguiremos a partir de então? Sua alma estava totalmente envolvida por perturbações, por fobias, por medos, por síndromes. Lhe faltava fé, lhe faltava acreditar que o nosso Deus, Ele é superior a todas estas coisas. Por isso que Deus diz a ele: medita na palavra de dia e de noite, para que a tua alma volte a ser uma alma saudável. Queridos, quantas pessoas no nosso meio estão assim hoje? Pessoas assim como Josué, que não são pessoas comuns, pessoas que têm aliança com Deus, pessoas que têm um convívio com o próprio Deus, pessoas que têm promessas de Deus para viver, mas estão tomadas na sua alma, no seu interior, por fobias, por medos, por perturbações, por síndromes, por doenças psicossomáticas, porque a alma que foi gerada por Deus para ser saudável desde o início, pelos desafios da vida, pelos percalços da vida, hoje se tornou uma alma perturbada. Já não é mais uma alma saudável. Estas têm a promessa de Deus e também a orientação de Deus para ter a alma guardada, a mente transformada, renovada, somente através da meditação. Nós neutralizamos todos esses males, somente através da meditação. Por isso que Deus disse a Josué: Josué, eu percebo que a sua mente já não é mais a mesma, eu percebo que a sua alma já não é mais a mesma, eu percebo que a sua disposição já não é mais a mesma, eu percebo que a tua coragem já não é mais a mesma, eu percebo que a tua fé já não é mais a mesma, eu percebo que a tua alma já não tem a mesma saúde que tinha. Então, medite no livro da lei, de dia e de noite, para que você seja bem sucedido. Como nós podemos fazer isso? Como nós podemos meditar? Meditar, como eu disse, é você entrar, se envolver pela palavra de Deus, é lendo a palavra de Deus, é declarando a palavra de Deus, é chamando a palavra de Deus contra aquela situação adversa que você pode estar vivendo ou possa estar vivendo. Isso é meditar, é pensar, é declarar a palavra de Deus. E Paulo, ele nos orienta a isso, quando ele diz em Filipenses 4:8, quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor nisso, pensai. Se há algum louvor nisso,
pensai. Paulo está falando, vocês precisam preencher a mente de vocês com isso. Tudo que é bom, tudo que é justo, tudo que é honesto, tudo que é puro, tudo que é de boa fama, nisso pensai. Paulo estava ensinando a meditar. Foi o que Deus fez com Josué. Deus estava ensinando Josué a meditar, a substituir aqueles pensamentos voltados, envolvidos, perturbados pelos desafios que estavam à frente dele a partir deste momento, por pensamentos bons, pelas promessas de Deus. Por isso que ele diz, olha, todo lugar que imaginar ser seu, eu lhe darei. Que Deus estava falando, Josué, não pare de acreditar. E ele diz mais no versículo 4, olha, desde o deserto do Líbano até o grande rio. O que significa isso? Não existe limites para a sua conquista. É o que Deus estava falando para Josué. Depois ele diz, olha, ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida, como eu fui com Moisés, assim eu serei contigo, não te deixarei, nem te desampararei. Sabe o que significa isso? Ele está falando, sabe os seus inimigos? Quem são os seus inimigos perto de mim? Sabe os seus inimigos? Quem são os teus inimigos perto do Deus de Josué? Quem são os teus inimigos perto do nosso Deus? Queridos, nosso Deus é poderoso, não existe inimigo que possa te deter. A palavra de Deus diz, se Deus é por nós, quem será contra nós? Nada pode te parar, nada irá te paralisar na tua conquista. O que você precisa compreender é que através da meditação, a tua alma, ela volta a ser uma alma saudável. A tua alma, ela é protegida, assim como Deus estava ensinando a Josué. E tendo uma alma saudável, uma alma protegida, você novamente é preenchido pela fé. Começa a observar os desafios de uma forma diferente. Começa a acreditar nas promessas de Deus. Começa a declará-la, comece a vivê-la. E olha para os teus inimigos assim e diz, quem é você perto do meu Deus? Não te aparte do livro desta lei, antes medita nele de dia e de noite. A meditação é uma arma poderosa que Deus disponibilizou para Josué. A meditação é uma arma poderosa que Deus está nos disponibilizando nesta noite. Por isso ele diz, medite de dia e de noite. A meditação é a leitura da palavra de Deus. Leia a palavra de Deus. Leia uma, leia duas, leia três. Leia os bons livros que tragam neles a palavra de Deus. Selecione bons livros para a sua leitura. Quando ler, coloque aquilo que a palavra de Deus está declarando contra você ou ao teu favor. Isso é meditar na palavra de Deus. Escute as mensagens que são ministradas deste altar. O apóstolo Edmilson, ele tem o podcast. Quantos aqui tem o podcast baixado? Ia falar bastado. Baixado. Quantos tem aqui? Senhor, desce com fogo. Brincadeira, desce não, calma, fica tranquila, brincadeira, calma. Estamos aqui para abençoá-la, amém? Queridos, impressionante. Pouquíssimas pessoas dentro do nosso auditório levantaram a mão. Pouquíssimas. Meditação é uma arma poderosa. Se eu fosse você, eu baixava hoje o podcast. Se eu fosse você, eu escutava uma vez. Se eu fosse você, eu escutava 2 vezes. Se eu fosse você, eu escutava 3 vezes. Medite nas palavras que são ministradas pelo nosso apóstolo. Eu passei por um período bem difícil da minha vida, há uns dias atrás, comprometendo a minha saúde. E eu escutava diariamente as mensagens do apóstolo, com o tema Deus socorro bem presente, Salmos 46, versículo 1. Deus é o meu socorro, a minha fortaleza na hora da minha angústia. Eu escutava todos os dias, e eu chamava essa verdade para mim, eu ficava meditando, eu declarava, olhando os relatórios médicos, eu declarava, eu falava assim, Deus é o meu socorro bem presente na hora da minha angústia. Eu escutava uma, eu escutava 2, eu escutava 3, passou um dia, passou 2, passou 3, passou 4, passou um mês, passou 2 meses, e eu pude ver o Deus que socorre na hora da angústia, derramando o seu milagre, estabelecendo a sua cura. Isso é meditar na palavra de Deus. Medite na palavra de Deus de dia e de noite.
Assim você será bem-sucedido. Por quê? Porque a meditação é a única ferramenta que protege a nossa alma. Pode vir. A meditação é a única ferramenta que protege a nossa alma. A meditação é a única ferramenta que faz com que a nossa alma seja uma alma saudável. Quantas e quantas pessoas estão limitadas na sua conquista? Porque tem tudo para desfrutar das promessas de Deus. Como indivíduo, como família, como filho de Deus, mas não consegue. Porque a mente está cheia de bloqueios, perturbada. E é aqui que o inimigo trabalha. A Bíblia diz que ele lança dardos inflamados sobre a nossa mente. Mas também diz, na palavra de Deus, que existe algo poderoso que neutraliza esses dardos. A palavra de Deus, ela é espada, que ela vai no mais profundo da nossa alma. Ela faz divisão entre juntas e medulas. Ela quebra todo o argumento do inimigo. Ela torna a nossa mente saudável. Ela faz com que a nossa fé seja renovada. Ela faz com que os nossos sonhos sejam restaurados. Ela nos devolve para o propósito novamente. Ela começa a trabalhar nos nossos corações ao ponto que nós começamos a entender, nós começamos a acreditar que é possível sim, mesmo em meio aos desafios da vida, desfrutar de paz e provisão plena. É possível sim viver as promessas de Deus, mesmo que os inimigos que se levantem contra nós sejam maiores, os mais difíceis, os novos, aqueles que nós não conhecemos, experiências que ainda não vivemos, assim como Josué iria viver. Ele iria conduzir um povo que ele nunca conduziu, mas quem conduzia Josué era o Deus Todo-Poderoso. Quem te conduz é o Deus Todo-Poderoso. Medite nesse Deus, medite nas promessas que Deus tem para você. Eu disse que nós iríamos ler um outro texto, mas nós não teremos tempo para isso. Mas eu creio que Deus já falou bastante conosco, amém? Então se coloque em pé. Se renda ao Senhor nessa hora. Comece a pensar nas promessas de Deus. Não pense mais nos desafios. Permita que o Espírito Santo de Deus te alcance nessa hora, te renovando totalmente. Veja as promessas que Deus tem para a sua vida, para a sua casa e para a sua família serem renovadas dentro de você. Receba nesta hora uma mente saudável, uma alma saudável. Tenha a sua alma renovada, assim como Paulo pediu à igreja de Roma: não se conforme com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que então possais desfrutar da vontade de Deus, que era boa, perfeita e agradável para vós. Deus tem algo maravilhoso para realizar na sua vida. Deus tem algo bom para realizar na sua vida. Deus tem algo perfeito para realizar na sua vida. Mas a tua mente precisa ser uma mente saudável. E hoje a palavra de Deus te alcançou, assim como alcançou Josué. E a sua mente vai ser tocada. Você será renovado na sua fé. Os desafios já não te pararão mais. E você avançará rumo à tua promessa. Assim como Josué avançou e levou consigo 2 milhões de pessoas. Você não vai sozinho, a tua família vai com você. Você não vai sozinho, os seus filhos irão com você. Você não vai sozinho, os seus discípulos irão com você. Você não vai sozinho, os seus vizinhos irão com você. Você não vai sozinho. Nós levaremos a cidade de Campo Grande a desfrutar de todas estas promessas que Deus tem declarado para as nossas vidas, através da meditação que transforma toda a nossa alma, nos conduzindo a uma alma saudável.